Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão indo? Estão conseguindo desenvolver aí os projetos de lettering? Se não estão ainda, vou trazer para vocês aqui mais um tutorial e a gente vai fazer um projeto de lettering aí mais tradicional. Vamos trabalhar nas cores preto e branco e vai ser super legal esse projeto. Me acompanhe aqui no vídeo. Já deixei aqui separado as fontes que eu vou utilizar. Então, já está aqui na ordem certinha. Esses são os nomes das fontes. Eu já selecionei um texto, né? Criei aqui um texto para ficar de acordo com o que eu vou propor para vocês. Não é nenhum texto inspirador, motivacional. É só para a gente trabalhar aqui a personalização dele, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar a ferramenta texto. Vou digitar aí o meu texto. Já vou digitar ele na ordem que eu vou personalizar. Vou deixando já maiúsculo para as fontes que eu vou utilizar maiúscula. Digitei, vou converter aqui em texto artístico, vou aumentar. E agora eu vou dar o Ctrl K para separar aqui cada parte do texto. Então, a gente começa agora aplicando as fontes. Então, na sequência ali, que eu já separei, vou aplicar. Essa palavra aqui, percebe que eu não usei o cedilha, mas é porque essa fonte, ela não aceita o cedilha. Então, vou ter que fazer o cedilha aqui separadamente. Então, para cada estilo de fonte, aí dá para você utilizar o minúsculo ou maiúsculo, tá? Então, como aqui é um texto cursivo, obviamente eu não posso utilizar todas as letras caixa alta, então tem que deixar assim, dessa forma. Essa fonte aqui, ela tem dois estilos. Esse estilo liso, que eu poderia usar ele, e esse outro, que eu vou aplicar agora, que é o que tá ali aqui ao lado esquerdo. Esse outro aqui, ele tem esse efeito corroído. Então, por ele ter esse efeito, ele pesa mais, então o sistema ele demora mais para carregar. Pode ser que, se o seu computador estiver lento, travando, pode ser que essa fonte trave esse computador. Então, vou te dar duas dicas. Tem que fazer duas coisas. Primeira, salva o teu projeto, para não perder, ter que começar tudo de novo. E segundo, quando você trabalhar com esse tipo de fonte, e para não correr o risco de travar o seu sistema e fechar tudo, dá o Ctrl Q para converter ele em curva. Assim ele vai ficar mais leve. E aí você coloca do lado ou escreve em algum lugar o nome das fontes que você utilizou para essas que você teve que converter. Porque no geral, depois de finalizado, a gente acaba convertendo em curva, né? Para ficar mais fácil de trabalhar e não correr o risco de perder alguma fonte. Então, pronto. Agora eu vou começar a personalizar. Vamos começar aqui pelo primeiro. Vou já deixar ele com a cor branco, contorno preto. Abro aqui a caneta de contorno, altero a espessura, deixo ele com canto arredondado e marco essas duas opções aqui que são importantíssimas. Não deixe de marcar essa opção, porque para poder ficar um contorno perfeito. Então, ele fica lá atrás do desenho, não aqui por cima, e o acabamento também fica perfeito. Agora aqui, eu vou separar um pouco essas letras que estão muito juntinhas. Então, com a ferramenta Forma, você pode fazer a seguinte coisa. Clica e arrasta para a direita, ela separa também. Mas como aqui, ó, o A ele ficou muito distante em relação às outras fontes. Aliás, as outras letras. Vou selecionar apenas ele nesse pontinho preto.
aperto o Ctrl no teclado e arrasto ele aqui para a esquerda, para aproximar mais. Então, quando você for utilizar aqui novamente essa opção para separar, ele não vai ficar tão distante dos outros. É isso aqui. Agora a gente vai aplicar um efeito. Qual vai ser esse efeito? Vai ser o efeito 3D. A gente utiliza a ferramenta extrusão para fazer esse efeito. Então, ele dá o efeito 3D e também dá o efeito de sombreamento. Vou clicar aqui no I, que é mais ou menos onde seria o meio dessa palavra. Clico e arrasto para minha direita, assim para baixo. Então, ele já aplicou a extrusão. Aqui na profundidade eu vou colocar 3. Esse é o tamanho que eu já testei e achei que ficou bom. Se você já utiliza aí a ferramenta extrusão, se você já conhece, você vai conseguir trabalhar com essa ferramenta aí tranquilamente, de boa. Não é difícil, mas para quem não conhece ainda, ela também dá a opção de rotacionar essa palavra. Quando você clica aqui nessa região fora do centro, ele aparece essa circunferência com essas setinhas para o lado, para cima. E aí você consegue rotacionar o texto ou o desenho. Eu vou girar ela um pouco para cima. Só que isso tem que ser feito com calma e com firmeza, porque qualquer movimento que você faz, ele já sai do lugar, já sai da direção que você quer. Então, como eu quero ele apenas para cima, vou dar um zoom aqui, eu clico e subo um pouquinho para cima o meu mouse. E aí eu coloco na opção, na direção que eu quero. Eu quero que apareça mais essa parte aqui de baixo. Certo? Gente, vou fazer uma correção aqui, um detalhe que eu esqueci. Então, vou voltar aqui ao início, a fase inicial. A gente vai fazer uma coisinha antes de aplicar a extrusão, que é o quê? Vou pegar a elipse e fazer uma elipse, desenho assim. E vou deixar esse texto aqui curvado. Uma leve curvatura. Seleciono o texto, venho aqui em texto e na opção ajustar texto ao caminho. Ajusta ele aqui, centralizado. Vai ficar dessa forma. Agora você clica 2 vezes até selecionar apenas a elipse e deleta ela. Depois aplica normalmente, como eu mostrei, a extrusão. Então, a sua extrusão pode ser que, dependendo da versão do seu Corel, ela esteja localizada em outra caixa de ferramenta, ou aqui esteja mostrando diferente, tá? Os símbolos. Mas aí procura nessas setinhas e vai ter lá o nome extrusão, tá? O símbolo aqui acho que vai ser o mesmo. Então, vou alterar aqui novamente a profundidade. Venho aqui na opção cor de extrusão e a gente vai colocar aqui uma cor de fundo, uma cor sólida no fundo. Então, seleciono a primeira caixa, peguei o conta-gotas, vou selecionar aqui o preto. E ele vai ficar da mesma forma. Olha só, branco em cima e o preto embaixo, tá? E o contorno aqui. Faz a mesma coisa aqui no outro. Pode já deixar branco, contorno preto. Percebe quando aplica a cor e o contorno, ele fica mostrando as emendas, né? Uma letra por cima da outra. Então, vamos ajustar isso aqui na caneta de contorno. Aumenta a espessura, canto arredondado, traz do preenchimento, escala com objeto. Agora aplica a extrusão. Altera aí o tamanho. Então, aqui a direção, não tem problema ficar um pouquinho mais para cá, mais para lá. O importante é fazer isso aqui. Esse aqui eu não vou rotacionar, vou deixar assim, dessa forma. Vou aplicar aqui a cor do fundo. E tá feito. Então, vamos pro próximo. Faz a mesma coisa nesse aqui. Vou deixar ele, já deixar ele em branco também, contorno preto. Fica mais fácil.
aplico a extrusão. Por ele ser um texto que tem muitos detalhes, às vezes pode ser que ele demore um pouco a fazer isso aqui, tá? Então, vamos alterar a cor do fundo. Esqueci de alterar ali a profundidade, mas deixa eu alterar aqui a cor, já tô aqui mesmo. E aqui é só aplicar, porque você pode alterar isso aqui depois, não tem problema não. E aí, se você acha que deve mover mais para mostrar mais outras partes, é só você movimentar daquela forma que eu ensinei. Esse aqui eu não vou aplicar o efeito extrusão, porque ele já tem uma extrusão aqui atrás, tá? A gente vai aplicar um fundo aqui para essa parte. E agora vamos fazer esse. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Por ele ser um texto que tem esses detalhes, ele diz que o objeto é complexo demais para extrusão. E aí como é que faz? Como ele já está convertido em curva, então ele se separou em 4 objetos. Você desagrupa e já clica aqui em criar um limite. Você criou o contorno. Então pode agrupar isso aqui novamente. Essa parte que volta aqui para trás. Aliás, a linha. Ele continua aqui na frente do texto, tá? Pode deixar já da cor branca, altera. Faz alterações aí da caneta de contorno. Vamos aplicar aqui a extrusão. Então, assim, é bem fácil. Os procedimentos são os mesmos. E agora você dá um Ctrl Page Down, ou envia para trás, né? Clicando aqui com o botão direito do mouse, você pode ordenar e recuar um, que aí ele vai ficar atrás do teu texto. No caso aqui já não é mais texto, né? No caso é um objeto. Altera a cor do teu objeto, coloca a cor de contorno. Tá prontinho. Agora a gente só vai posicionar aqui tudo certinho para dar um pouco mais de estilo. Essa parte aqui do texto, na verdade todo o texto eu vou deixar ele, vou girar ele assim para cima para ele ficar nessa posição aqui, mais na diagonal. Faz isso em todos. Então, ó, buscando uma forma que fique alinhado e encaixado. Ó, como esse aqui é aquele texto que tem esses efeitos, ele deu uma travada agora. Quando ele retornar aqui, eu já vou converter em curva para ele não travar mais. Então vamos esperar. Se demorar a voltar, eu pauso o vídeo e aí a gente continua. Então veja só. Aqui ainda falta fazer a cedilha, né? Vou mostrar para vocês. Só reposicionar eles aqui e já mostro para vocês como é que tá. Olha só, já converti em curva. Aí, vou rotacionando aqui, posicionando tudinho. Esse aqui, ele não precisa ser grande como os outros. Quero deixar ele menor assim, porque ele vai um desenho aqui atrás ainda. A gente ainda vai fazer mais alguns detalhes aqui nesse texto. Vamos fazer o cedilha? Vou pegar aqui a ferramenta retângulo
a elipse, faço assim um círculo oval. Com o retângulo eu corto essa elipse, você seleciona o retângulo, seleciona a elipse e vem aqui em aparar, para ela fazer esse corte. Deixar um pouquinho mais fechado assim, faço uma cópia. Essa parte que eu reduzo vai ficar bem pequenininha assim. E aumento só aqui a largura dela. Seleciono os dois e aperto a tecla E para eles ficarem na forma centralizada. E aí, seleciona o desenho menor e o maior e vem aparar para fazer o corte. Tá pronta a parte da curva do cedilha. Seleciona aqui os dois objetos e vem em soldar. Então, aqui a gente já tem o desenho do cedilha. Faz os ajustes aí para... Aqui eu vou fechar mais, ó. Aliás, vou abrir mais para ele ficar aqui um espaço maior. Tá muito fininho. Então, dá uma forma assim, ó. Agora aplica aí... Vou aplicar aqui o branco e vou fazer uma cópia. Esse de trás, você aplica a cor preto. Esse que já tá em branco, você vai posicionar assim. Que aí ele vai dar o efeito da extrusão. Retiro o contorno aqui, desse que tá em preto. E aí, para aumentar essa parte em preto, você estica ele mais para a direita, que aí ele fica maior e fica proporcional aqui à extrusão que já tá ali no texto. Vou só fazer a emenda aqui embaixo, ó, juntar ponta com ponta para pegar desde aqui, essa parte, até o final do desenho. Então, são detalhes assim que nem todo mundo se atenta, mas que faz diferença no resultado do teu projeto. Agora aqui é só ajustar, posicionar, ver qual o tamanho que vai ficar bom. Vou deixar ele discreto assim mesmo. Acho que assim fica bom. Aqui eu vou, como ficou esse espaço, vou fazer um detalhezinho, que é uma curva. Desenho assim com curvas. Aproxima bem. Eu tava tentando fazer ele grande aqui, mas vou fazer pequeno para ficar mais fácil de desenhar. Então, vou fazer menor. Aí depois eu... Não é esse. Aí depois eu amplio. Acho que agora vai. Então, quanto mais próximo do desenho que você quer você conseguir fazer, menos você tem que moldar aqui. Aqui eu tenho que fazer a quebra do nó, vem aqui na cúspide, para deixar ele movimentando assim, linha por linha. Então, seria isso aqui. Essa parte de baixo aqui achei que ficou muito grande. Deixa eu afinar mais ela. Agora, depois termina, aí você pode esticar, pode ampliar o tamanho que você precisa. Vou fazer também o mesmo efeito de extrusão. Aqui eu não coloquei a cor branco.
Então, lembrando que tem que fechar ponta com ponta. Ó, aqui já tá fechado. Vamos alterar aqui. E fica dessa forma. Aqui em volta aqui da palavra os, eu vou fazer um contorno em volta dele. Jogar ele aqui para trás. Apertar Shift, Page Down, coloca a cor preto. Ó, ele não aplicou a cor porque bem aqui tá aberto. Aí eu tenho que emendar aqui os dois nó e aí ele aplica a cor. O texto eu deixo em branco. E agora eu vou só ajustar aqui para ficar mais certinho. E aí, para ele não ficar tão fora do texto, aí você reduz, ajusta aí para ficar encaixado com o restante do texto. Olha só, aqui tá praticamente pronto, né? Já vê um resultado aí de lettering. Você pode deixar na posição reta normal, pode fazer esse estilo aqui, e aí você complementa com alguns desenhos. Aqui, para esse, eu escolhi fazer as esferas. Você pode fazer o desenho à mão, das esferas à mão, assim. Deixa bem próximo para tentar fazer bem certinho. E faz alguns tamanhos. Fazer mais um. Esse aqui vou só ajustar. E você pode também utilizar aqui a elipse. Então faz assim uns... Esses aqui ficam meio torto, só para dar um charme. Deixa uns vazados. E outros em preto, tá? A gente vai usar esse desenho aqui. O próximo desenho é aquele que imita um brilho, né? Tipo uma estrela. Você faz esse desenho aqui como se fosse desenhar um pássaro. Então, olha só. Deixa eu fazer de novo que ele ficou muito junto. Então, ó, fiz a curva aqui, puxei para baixo, puxei para cima, fiz outra curva. Para cima a mesma coisa. E junto as pontas. Aqui eu vou ajustar. Para o resultado ficar melhor, né? Então, não esquece, se o nó estiver movimentando as duas linhas ao mesmo tempo, você tem que vir aqui em nó cúspide para fazer essa quebra e poder movimentar uma linha de cada vez. Né? Já expliquei isso no primeiro vídeo. Então, mesmo sendo desenho para ficar aquele efeito à mão, você tem que ajustar para ele ficar mais aparente. Porque mesmo quem desenha à mão, tem gente que desenha perfeito, melhor do que os desenhos de computador. Então, tem muita gente aí, muito profissional bacana, que manda muito bem isso aqui. Eu fico admirada. O pessoal é muito fera. Ó,
Vocês aí com calma, dá para ajustar bastante, para ficar bem certinho. Precisa ficar perfeito. Mas aí com calma vocês podem ajustar isso aqui bem certinho. Faz um grande, deixando esse lado aqui muito maior que o outro. Faz um desse aqui grande, o mesmo que você utilizou, e faz o outro menorzinho, assim, tá? Faz 2 tamanhos. Depois é só você distribuir isso aqui em volta do texto. Não deixa todos muito junto, que você faz apenas alguns. Então, seleciona vários assim ao mesmo tempo, faz cópia e depois você só espalha eles. As estrelas, ou brilho, precisa colocar tantos. E aí o tamanho você ajusta pra... Eu acho que esse daqui ficou bem pequeno. É só aumentar o tamanho. E aí o resultado vai ficando bem legal, bem profissional. Pode aplicar todos esses desenhos aqui em volta. Pode utilizar aqui uma moldura desenhada, né? Uns riscos aqui assim. Aí vai da imaginação de vocês. Se inspire e vem outros modelos. Dá uma olhada na internet aí o que que tem. Eu encontrei muito desse estilo de desenho assim para se inspirar, só que a maioria dos textos em inglês. Mas tem em português também. O importante é você pesquisar, ver os modelos, se inspirar, tenta reproduzir. E a partir daí você começa a montar o seu portfólio, tá? Já posta no teu Instagram, mostra o modelo que você fez para a galera ficar sabendo como é que você tá se aperfeiçoando, né? Você tá se dedicando a aprender aí a ser um design profissional. Então, tá pronto aqui. Já tá prontinho. Eu poderia aqui encher todo o desenho, tá? Mas isso aí tem que ser feito com calma, como eu falei. E também vocês podem pode fazer colorido, pode aplicar um fundo colorido. Para quem gosta aí de cores, né? Dá para colorir também. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês, vou ensinar para vocês a fazer eu tenho alguns projetos já em mente para gravar e mandar para vocês. Como fazer um fundo colorido, um background colorido, tipo aquarela, tá? Eu vou incluir alguns dos tutoriais que eu vou estar gravando para vocês. E também vou ensinar vocês a trabalhar com o efeito Gaussian. Deixa eu ver se aparece aqui. Aliás, é desfocagem gaussiana, tá? É esse efeito aqui que eu vou estar ensinando o vídeo para vocês. É que eu falo Gaussian. Então, os próximos vídeos, vou tentar não demorar muito a gravar, mas eu dou esse espaço de tempo justamente para vocês poderem praticar, aprender e mais gente acessar o vídeo. E, como eu já falei também aqui em outros vídeos, eu tenho os meus trabalhos, né? Eu trabalho nessa área, também estudo, faço faculdade, e aí eu vou acompanhando que vocês, os comentários,
a movimentação do pessoal aí com relação aos vídeos que eu posto. Então, tá pronto aqui o nosso projeto. Façam aí. E quem quiser mostrar o resultado do que fez, é só marcar a gente lá no Instagram, no artes.personalizados. Quiser marcar, seguir a gente, segue lá, marca. O Instagram é mais para as pessoas poderem compartilhar com a gente o que vocês estão fazendo. Se você se sentir à vontade. Se não, manda no privado ou também não precisa mandar. Espero vocês aí no próximo vídeo tutorial. Segue comigo e até a próxima!